Graças a Deus, tudo bem? Encerramos o nosso módulo nessa noite e nós vamos passar aqui algumas coisas que a gente já sabe. Na realidade, o que a gente vai fazer é só relembrar que todo o rito sacrificial que nós vimos no Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. Então, o que nós temos que aprender é porque muitas pessoas, elas não gostam de ler o Antigo Testamento. Só que para você entender o Novo, você tem que ler o Velho, porque o Velho, ele faz uma projeção daquele que viria. O Novo mostra que aquele que veio cumpre nele tudo que estava no Antigo Testamento. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, se não me engano, que tudo que foi escrito era a sombra das coisas que viriam. Então, eu queria mostrar para vocês algumas características dos sacrifícios do Antigo Testamento, como apontavam diretamente para Jesus. E é isso que vocês não devem esquecer. Desde quando Deus preparou um plano de salvação para o homem, né? A começar pelo povo que ele escolheu, Abraão. E a gente sabia que de Abraão a promessa se estenderia aos gentios, que somos nós. Porque a Bíblia, a promessa de Deus para Abraão é: em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Isso envolve eu e você. Amém? Mas além em si, ela protegia, ela guardava o povo escolhido, que era o povo de Israel. Então a salvação, até então, ela era peculiar do povo da promessa. Mas através do advento do Messias, do Cristo, essa promessa então foi estendida ao povo gentio, ou seja, todos aqueles que não descendiam dos judeus. Como diz a Bíblia, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Então vamos lá. Aqui diz que o ofertante se purificava, ou seja, a pessoa tinha que tomar banho e trocar as vestes quando ele levava a sua oferta até o templo. E o animal, ele era examinado por aqueles que trabalhavam no santuário, trabalhavam junto ao sacerdote. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi examinado no templo. Jesus foi questionado pelos escribas, pelos fariseus, acerca da lei, acerca da palavra. Então nós vemos que Jesus, como oferta, também foi examinado. Segundo, o ofertante levava o animal ao altar que ficava do lado de fora do templo e o apresentava ao sacerdote. Vocês sabem que na noite em que Jesus foi preso, ele foi levado até a casa de quem? Quem lembra? De quem, irmão? Quando Jesus foi preso, vou matar vocês. Quando Jesus foi preso, irmãos, ele foi para a casa de que sumo sacerdote? Caifás. Caifás, irmãos, Caifás. Né? Ele foi levado até a casa dele e depois ele foi crucificado no Gólgota ou Calvário. Né? Tipifica o altar fora do templo, né? Fora de Jerusalém. A oferta ficava fora do templo no Antigo Testamento. Vocês sabem que o altar do sacrifício ficava na porta. Você entrava pelo átrio e a primeira coisa que você se deparava era o altar do sacrifício no Antigo Testamento. Ok? Vamos para a terceira característica. O ofertante, ele colocava as mãos na cabeça do animal como sinal de que o estava dedicando a Deus. E Jesus usou o que na cabeça? Coroa de espinhos.
né, como um sinal da sua entrega, da sua oferta. O sangue jorrou da sua cabeça. Depois, o ofertante ou o sacerdote matava o animal cortando-lhe as artérias do pescoço. Jesus, ele foi transpassado também numa área onde corria bastante sangue. Onde é que foi? Eu falei da última vez. Rins. Onde filtrava. Por isso que a Bíblia diz que do seu lado saiu sangue e água. Ok? Então, Jesus, ele foi transpassado. Depois, o sacerdote borrifava um pouco do sangue nos lados do altar. Ele estava fazendo a aspersão. Ele estava fazendo a purificação ao colocar esse sangue nos lados do altar. O sangue de Jesus derramou no chão. Agora, eu falei para vocês, para que vocês procurassem o estudo daquele arqueólogo judeu crente, né? Ele descobriu a arca enterrada embaixo do Gólgota, e que pelas pesquisas dele, o sangue jorrou da cruz direto para o propiciatório da arca. Então, quem aqui pesquisou e viu lá no YouTube, acompanhou isso aí que nós estamos vendo. O sangue de Jesus, ele na realidade também foi lá para a tampa da arca do propiciatório. Depois, o sacerdote tirava o couro que ficava para ele. Nicodemos e outros servos de Jesus requisitaram o corpo. Então o corpo, ele não ficou com as autoridades judaicas, não ficou com Pilatos. O corpo, ele foi resgatado por Nicodemos e também por José de Arimateia. O sacerdote cortava o animal em pedaços e o colocava sobre a lenha do altar. Jesus, ele nos revela que a ceia é um memorial onde cada um de nós comemos parte do seu corpo. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que vos reunis em memória de mim. Então, todas as vezes que você participa do ato da ceia, é o corpo de Jesus partido. Também tipifica o sacrifício do Antigo Testamento. A carne era toda queimada, ou uma só parte dela, conforme o tipo de sacrifício. Por que toda queimada? Não tinha que ter resquício nenhum, não tinha que ter sobra nenhuma. Apontava para a entrega total a Deus. Jesus cumpriu todos os sacrifícios, tudo se cumpriu nele, nada ficou de fora. Jesus cumpriu todo o ritual da lei judaica. Depois do sacrifício pacífico, havia uma refeição comum em que o sacerdote e o ofertante comiam parte da carne do animal. A Santa Ceia é a nossa refeição comum, onde todos são ofertantes e sacerdotes. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram provisórios. Por que provisórios? Porque não satisfaziam o que Deus requeria, não é? E apontava para o Cordeiro de Deus, conforme João 29 e Hebreus 9, de 9 a 15, cujo sangue nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. E aqui está a divisão do antes e do agora. Jesus como marco, né, da antiga aliança, o Antigo Testamento, e agora a nova aliança, Novo Testamento. Ok? E ele diz aqui, o Antigo Testamento, ele é imperfeito e provisório. Por quê? Era sangue de animal.
era o sangue do Cordeiro, apontava para Jesus, mas ele não tinha o poder de fato, redimir o homem da sua culpa e do seu pecado. Mas, para a época da lei, cumpriu a sua finalidade e propósito. Por quê? Porque, em primeiro lugar, diz aí a apostila, porque foi ordenada por Deus, não foi algo instituído por Moisés. Deus instituiu a lei, cujo objetivo era o quê? Ensinar os princípios da reconciliação ao seu povo. Ou seja, havia uma transgressão, havia como novamente você manter a comunhão com Deus, através de um sacrifício. Meu irmão, não era fácil, eu acredito. Alguém aqui como eu já viu um cachorrinho atropelado e morrendo? Irmão, não sai da cabeça, você fica pensando naquilo o tempo todo. O tempo todo. Agora você imagine você ter uma criação de gado e você pegar um deles, sem defeito algum, sem mancha alguma, levar diante do sacerdote, o sacerdote amarrar os pés e na sua frente ele com um punhal rasgar a jugular e o sangue esguichar e o bichinho gemer e você ficar ali até a morte dele. Isso era feito para que o judeu, diante de uma situação que o levasse a pecar, ele tivesse na mente, na sua memória, aquele sacrifício do animal inocente morrendo no lugar dele. E quando o animal era imolado, ele e toda a família, não apenas o ofertante, mas toda a família, a mãe e os filhos, olhavam aquele momento de dor do animal até a sua morte. E eu acredito que isso já trazia um pesar no coração daquele que estava ofertando, daquele que estava levando o animal. Era o inocente morrendo pelo transgressor. Todo israelita que tinha consciência de que o arrependimento havia brotado no seu coração, ele levava o animal, porque não bastava apenas levar o animal, tinha que ter um contristamento. O coração tinha que estar contrito, quebrantado diante de Deus. Mas não, professor. Dá licença. Deixa eu só dar uma reforço aqui, dar uma coisa. Todo o Antigo Testamento era para você escrever isso na sua apostila. Escreva aí. O Antigo Testamento, todo ele é recheado de ofertas, de sacrifício. Diga, sacrifício. Sacrifício, nesse caso, a morte de um animal. Diga, sempre que um animal era morto, fora da hora normal do sacrifício, porque olha só, havia o sacrifício da tarde, todo dia, 3 horas da tarde, tinha que morrer um cordeiro. Isso era o sacrifício, esse sacrifício da tarde, todo dia, continuamente, não dependia de ninguém. Independente de alguém trazer um cordeiro, um sacerdote tinha lá uma série de cordeiros a se dispor para fazer isso todo dia. Mas, quem pecava, trazia um cordeiro de 1 ano, e era um bicho novinho, era um cordeiro novinho, era um cordeiro de 1 ano só, e todo branco, sem mancha. Se fosse alguma criança, ele assim, poxa, que coisa linda, e não ia querer nem que tocasse a mão. Mas esse bicho, na frente de quem trouxe, ia ser degolado e sangrar até a morte. Imagine ficar vendo isso. A lição nesse caso é essa: se alguém, escreva esse nome, se alguém pecou, alguém tem que morrer. Essa é a lição. Diga comigo, se alguém pecou,
Alguém tem que morrer. Por quê? O salário do pecado é a morte. Não tem negociação. Deus não deixa barato e não tem perdão. Alguém pecou. Alguém tem que morrer. Quando a pessoa trazia esse cordeiro de um ano para o tabernáculo, eu pequei. Eu fiz alguma coisa errada. Tinha que confessar o pecado, colocar a mão sobre a cabeça do animal e confessar: eu fiz isso, eu sou culpado. Isso era a transferência da culpa. Esse animal inocente que nunca pecou era um animal. Um raciocínio, não sabe o que é pecado? Com a confissão daquele que estava confessando diante do animal, era transferida a culpa. Esse inocente que não pecou ia ter que morrer no lugar do pecador. Para isso, o pecador ficava olhando para aquele animal ser sacrificado, sangrar até a morte. E esse assistir o animal morrer, se ele fosse casado, tivesse filho, esposa e filho estariam ali, olhando. Imagina a criança: não deixa morrer não. O culpado é seu pai. Esse bichinho está morrendo, o culpado é o seu pai. Você está entendendo? Ou seja, um animal inocente, que não teve nada a ver com a história, morreu no lugar, porque se não matar o animal, se não matasse o animal, quem morreria seria quem pecou. Hoje a gente tem esse entendimento: Jesus morreu no meu lugar. Se ele não morresse, morria você, morria eu. Entendeu? Porque diga, nós só pregamos o amor. Fale, nós só pregamos o amor de Deus. Esquecemos que tem uma coisa que é maior em Deus do que o seu amor. Qual? A sua justiça. Alguém falou. A justiça de Deus está para além do seu amor. Ela é tão implacável que ele, para fazer justiça, matou o próprio filho. Não o poupou. Jesus pede na cruz e ele vira as costas. Então, diga: se alguém pecou, alguém tem que morrer. Aí Jesus vem e se apresenta para morrer no nosso lugar. Depois a gente continua. Eu já está mais forte da pecado. Então veja, todo esse sacrifício do Antigo Testamento tinha um objetivo: qual? Apontar para o futuro, apontar para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, irmão, senão, imagina, até hoje a gente estaria matando touro, boi, cordeiro, e não ia resolver o problema do pecado na vida do humano. Até porque, é uma coisa, o Espírito Santo, ele foi dado quando? Antes do Antigo Testamento? No Antigo Testamento ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. E o Espírito Santo, ele veio como promessa por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Antes, irmãos, só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano, quando ele fazia a expiação por ele, pela nação, pelo povo e pelo santuário. Uma vez por ano. A Bíblia diz que agora, pelo sangue da nova aliança, eu e você temos ousadia para entrar no Santo do Santo. Quando, irmãos? Qualquer momento. Agora mesmo. Você pode se ligar com Deus. Entendeu? Porque, ouça, o sumo sacerdote ia até o templo para se apresentar diante de Deus. Hoje, Deus veio até o santuário que é você e habita em você. Então hoje você não precisa mais ir até ao santuário e oferecer o sacrifício. O nosso sacrifício hoje
é o nosso quebrantamento, é o arrependimento. A Bíblia diz que é um coração contrito, o Senhor não desprezará. E é por isso que o pecado, meu irmão, na sua vida tem que ser mais do que um acidente. E o pecado tem que gerar dor, porque arrepender-se do pecado é sentir uma profunda dor por ele. O pecado tem que causar repulsa, nojo na sua vida. E eu fui bem enfático na última aula, quando eu falei acerca do pecado voluntário. Então, aquela passagem que nós lemos no livro de Hebreus tem que ficar bem notório, bem patente na sua vida. Todas as vezes que você deliberadamente peca, o que é isso, pastor? Deliberadamente é você ter a consciência de que aquilo é pecado e você o faz, você está crucificando novamente o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que para estes já não há sacrifício pelo pecado cometido, mas uma expectativa horrenda de juízo vindo como fogo vingador da parte de Deus. Bom, o Novo Testamento ele veio com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é perfeito e eterno. Por quê? Um único sacrifício resolveu a parada toda. Ele foi perfeito. Por que perfeito, irmãos? Porque cumpriu tudo aquilo que Deus exigia, ou seja, a morte do justo pelo injusto. Só tem 3 acordados aqui, irmão. Você está dormindo? Né? Por que ele foi definitivo, irmãos? Porque resolveu definitivamente o que? A nossa salvação e o perdão através do sangue de Cristo. Porque cumpriu a única exigência de Deus, a morte de um justo pelo injusto. Isso aí. Vamos lá. Quer ver outra coisa que diferencia? Aí está escrito: o animal, ele era conduzido por alguém para o sacrifício. Ele ia por vontade própria? Não. Jesus, ele foi por vontade própria. Ele se deu, ele se apresentou. Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim tudo que está escrito. Está escrito isso na palavra. Então, olha, a lei trouxe a convicção dos pecados e o sacrifício. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se antes de eu chegar aqui não pudesse usar esse altar, digamos, não pudesse colocar nada sobre ele, mas você está aqui e eu não cheguei ainda, então você colocou, e eu cheguei aqui e falei, mas não podia se colocar nada sobre este altar. Eu pergunto, alguém poderia ser culpado por isso? Enquanto não há lei, não há crime, não há pecado. Se não tem uma lei estabelecendo a punição para determinados atos, não é crime. O que é o crime? Transgressão da lei, aquilo que foi estabelecido como regra de conduta. Então, Deus, ele estabeleceu a lei para nos proteger e não nos punir. E nós falamos isso, eu estou só recapitulando. Jesus, ele veio para cumprir essa lei e nos abrigar debaixo de suas asas. Pegou, corre para cá, eu sou teu advogado. Não é isso que a Bíblia chama Jesus? Jesus é o nosso advogado. Porque olha, não tenha dúvida de que quando você pega, tem um acusador apontando o dedo para você e dizendo, ah, Deus, tu vai abençoar. Mas aí quando você chega diante do Senhor arrependido, o sangue de Jesus é aspergido sobre a sua vida
e todo pecado ele é coberto. Quando Deus olha para você, Ele não vê o pecado, Ele vê o quê? O sangue. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então, o problema, irmãos, não é só o arrependimento, não é só o confessar, o problema é o deixar. É que muitas vezes o pecado, a gente está tão entranhado na vida do crente, que parece que aquela prática torna-se um hábito. Eu dei um exemplo muito forte. Então vamos lá, continuando aqui. Jesus, ele tinha uma consciência. Irmãos, a Bíblia diz que todo o plano da salvação, ele foi estabelecido antes que houvesse mundo, concorda comigo? Lá na eternidade houve um conselho, qual? De que alguém teria que morrer pela vida do homem. O homem nem sonhava ainda ser criado, mas Deus já tinha um plano estabelecido entre Ele e a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, num conselho divino, entraram numa concordância de que o justo morreria pelo injusto. Jesus, antes de Adão nascer, Jesus já sabia tudo o que ele ia passar na cruz do Calvário, nas mãos dos homens. Jesus já sabia. Ele sabia do seu sofrimento. E ele foi consciente. E ele foi... Aí, talvez, eu ouvi alguém falar uma vez assim: pastor, mas Jesus se arrependeu. Eu falei: o que você está me dizendo? Pastor, Jesus se arrependeu de ir para a cruz. O que ele falou? Ele se arrependeu. Ele alguma vez falou assim para o pai: eu não vou mais para a cruz, eu mudei de ideia. Não, pastor, mas quando ele ora lá no Getsemane, ele fala assim: pai, se... Eu falei para ele está dizendo para Deus: pai, se for possível que eu não passe por isso, faça do meu caso. Todavia, faça a tua vontade, não. Então, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus não se arrependeu, mas ele sabia o quanto seria duro as chicotadas, ele sabia o quanto seria duro estar gravado e pendurado por 3 horas até a sua morte, gastando seu sangue. Ele sabia. Ele sabia. E Jesus estava querendo dizer: Senhor, se puder ser feito de um outro modo, amém. Mas se não tiver, eu estou aqui. Então isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Isso é um desabafo. Ali, porque você tem que entender uma coisa: Jesus, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Como homem, ele fez aquela oração: se possível, não deixa eu passar por isso. O castigo do pecado foi pago no Calvário e a lei divina satisfeita. Agora olha só, tipos de expiação. Vamos ver isso aqui rapidamente. Eu quero depois fazer um apanhado de tudo aquilo que a gente estudou. Então vamos lá. No Antigo Testamento se fazia a expiação pelo santuário. Então primeiro a tenda da congregação, o altar, o altar de sacrifício, os objetos que haviam dentro do templo, eles eram todos aspergidos com sangue, ou seja, eles sofriam uma expiação pelo sangue que era aspergido para santificar, para tornar santo o santuário e os objetos que lá estavam. O sacerdote fazia a expiação pelo povo e por ele mesmo, uma vez por ano. E a eficácia da cruz? A cruz nos trouxe, está aqui, perdão da transgressão, né? Transgredir é quebrar uma lei, é ultrapassar os limites,
é errar o alvo. A cruz, ela concede o perdão. Ok, irmãos? Desde que seja gerado o quê? Arrependimento é a chave, irmãos. Arrependimento é a chave. Se você pecar e não perceber que pecou, ou você não dobrar o teu joelho na hora e não buscar em Deus e não gemer por aquele pecado cometido, meu irmão, esse pecado vai ficar descoberto diante de Deus. Vai ficar lá. E enquanto você não se arrepender, é por isso que o salmista Davi, ele fala assim: Senhor, perdoa-me as faltas, até as ocultas, as que eu não sei. Porque às vezes você peca que nem sente, e o dia passa e você está na correria, e aí você chega em casa, toma banho, assiste um jornal, vai dormir, mas e aquilo que você praticou? Então é por isso que você tem que dobrar o teu joelho e pedir perdão a Deus até pelas faltas que você não sabe, daquelas que te são ocultas, daquela que você não lembra, ou então peça a Deus para trazer à tua memória toda a tua trajetória do dia e veja que você pecou. Se arrependa e peça perdão a Deus. A eficácia da cruz trouxe livramento do pecado. Essas passagens bíblicas é importante você marcar na sua Bíblia, não é? Que de uma vez por todas o sacrifício de Jesus nos livra da condenação eterna. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ok? Somos libertos da morte física e espiritual. Quer dizer, a morte física vai haver, amém? Mas você sabia que aqueles que cometem pecados, não se arrependem, eles também recebem em si a morte prematura? É verdade. Uma vez eu li um livro chamado Passageiro da Agonia, de Lúcio Flávio, que foi o maior assaltante de banco do Rio de Janeiro. Ele escreveu esse livro e ele morou do lado da sua casa. Então, ele chegou para o filho dele e falou para o filho dele assim: você nunca entre na vida que eu entrei, porque todo bandido morre cedo. E é verdade. Você vê de garoto novo aí, né? Morto em confronto. O irmão dele, né? Morando no portão de casa. É isso aí. O salário do pecado é a morte. Agora, irmãos, a pior coisa que nós herdaríamos sem Jesus seria o dano da segunda morte, que diz lá em Apocalipse. O que é a segunda morte, irmão? Isso aí é que é duro. A segunda morte é a morte espiritual. É quando o homem vai ficar jogado lá nas chamas, longe de Deus, sem nenhuma outra oportunidade. Pastor, mas Deus não vai ter um pouquinho de misericórdia? Está tendo aqui na terra. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não é injusto, para que naquele dia alguém diga: eu nunca tive a oportunidade de ouvir do Evangelho. Ninguém nunca falou para mim. Tenha certeza de que todas as pessoas que morrem, um dia alguém já falou de Jesus para elas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ninguém será exequível, ou ninguém será dado por desculpável diante de Deus. Todos compareceremos diante do Senhor. Eu falo para vocês, todos os dias, é motivo para eu acordar e dar glória a Deus, porque eu tenho uma convicção de que a minha vida eterna está garantida em Deus. Enquanto eu for fiel, enquanto eu viver o que a palavra diz, enquanto eu lutar para viver uma vida digna, uma vida em santidade, uma vida em que eu seja um testemunho. Ontem eu estava dando um discipulado aqui, o Jefferson estava comigo, mas o irmão
Gelson, que está lá atrás, e eu estava falando para eles o que Paulo falou para Timóteo. Olha, eu tenho ouvido o testemunho que deram acerca de você. E eu ali discipulando eles, eu falei assim: nenhuma pregação vai convencer tanto a tua família quanto o seu testemunho. Porque se o teu procedimento não estiver em linha com aquilo que você prega, eles não crerão na sua pregação. Porque às vezes falamos para os outros algo que nós não estamos vivendo. E se não estamos aplicando a palavra em nós, como essa palavra se aplicará a eles? De modo algum. Então, o nosso proceder, o nosso caminhar, se não estiver em linha com a palavra, meu irmão, é o que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E olha, tenha uma certeza poderosa, como eu estou falando aqui para você, que naquele dia milhares chegarão diante do Senhor e falarão: por que o Senhor não me quer? Eu preguei, eu curei enfermos no teu nome, eu expulsei demônio de muita gente. E o Senhor vai dizer claramente: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? É quando o pecado passa a fazer parte ativa da vida do crente, se tornou uma raiz de iniquidade. É quando a pessoa peca que nem sente. Aquele proceder para ele já não é pecado, e ele acha que ele serve a um Deus que é aquele Deus que não tem problema não. Você fez isso, não tem nada a ver, pode continuar fazendo, eu relevo. A Bíblia diz assim, irmãos: considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é um Deus justo, justíssimo. Ele é o reto juiz, diz a Bíblia. Ele não tem por inocente o culpado. E a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Que o julgamento vai começar pela casa de Deus. O julgamento começa aqui. Quando Deus chamar a atenção, quando nossos filhos estão na rua e arruma briga com alguém, você chama a atenção de quem primeiro? Do outro menino ou do teu filho? Eu chamo do meu filho. Assim é Deus. Quando você peca e tem um outro pecador que não conhece a Deus, Deus vai chamar primeiro a atenção do seu povo, é da sua igreja. Então, irmãos, considerai a bondade, mas também a severidade do Deus que você serve. A eficácia da cruz trouxe também o dom da vida eterna, eu já falei, né? Está escrito lá no texto áureo da Bíblia, né? Ele diz lá, irmão, João 3,16, porque Deus, isso. E também nos garantiu uma vida vitoriosa contra o diabo. Se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, e esse tudo se fez o quê? Novo. Somos nova criatura. Agora, a morte de Jesus Cristo, ela trouxe exatamente o que no Antigo Testamento a morte de um animal inocente trazia para o ofertante. Primeira coisa que nós vemos, a expiação dos nossos pecados, ou seja, nossos pecados são cobertos, são purificados, a dívida está quitada e nós somos reconciliados com Deus através de quem? Jesus Cristo, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Depois houve a propiciação. O que é a propiciação? É juntar, é unir, ser favorável, é reconciliar novamente. Então, Jesus, Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Jesus é o único capaz de levar o pecador a Deus. É interessante que quando nós vamos evangelizar alguém, ele diz: eu sei, todos os caminhos levam a Deus.
você se engana. É só Jesus, Ele é a porta, é o caminho. Depois, a morte de Jesus, ela também serviu como substituição. Quem deveria estar na cruz? Nós. Da mesma forma, como o pastor Carlinhos falou aqui, que o cordeiro, não é? Ele era colocado no lugar do ofertante, da mesma maneira Jesus morreu em seu lugar. Eu e você que deveríamos estar naquela cruz. Então, Cristo fez o que não podíamos fazer, morrendo por nós como vítima no altar. E o altar foi a cruz. Outra coisa que a morte de Jesus também nos trouxe: redenção. O que é redenção? Tornar a comprar por um preço. Eu e você estávamos lá no mercado escravo, não é? A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e em pecados. Havia um preço a ser pago para resgate. E diz a Bíblia que Jesus pagou o preço. Qual era o preço exigido? O preço de sangue. E de um sangue de alguém justo, sem pecado. Era o que Deus estava cobrando. E a morte de Jesus nos trouxe reconciliação. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo com Ele. Então agora já não somos mais, como diz a Bíblia, peregrinos. Nós somos o que agora, irmãos? Concidadão dos céus, não é verdade? Agora, a gente terminar, eu queria relembrar algumas coisas aqui com vocês, quando nós começamos a falar sobre as doutrinas que compõem o nosso estudo. Aqui, que vocês pudessem estudar um pouco da antropologia, porque muitas coisas que falam do homem estão nessa matéria. Mas o que nós aprendemos é que o homem se originou através de um projeto de um Deus poderoso, de um Deus salvador. E eu até assim, eu conjecturo muito. Eu não quero que vocês façam do meu pensamento uma doutrina. O que eu falo não é algo que é o certo. Mas eu falei para vocês, a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor. Quem era responsável pelo louvor nos céus? Lúcifer. E eu falei para vocês que quando houve a rebelião, Lúcifer levou a terça parte dos anjos. E os céus ficou um buraco. Nos céus há um vazio. Deus queria cobrir esse vazio de alguma forma. E Deus então arquitetou um plano. O que? Fazer um ser inferior a Lúcifer, em grandeza, em poder, em sabedoria, dotá-lo de um corpo frágil para provar a Satanás, porque Lúcifer se tornou Satanás, que quer dizer adversário, para provar a ele que nós éramos capazes, nesse corpo frágil, viver uma vida de santidade. E eu falei também, dentro da doutrina do homem, eu falei para vocês, que o que importa, a conversão, ela é algo de dentro para fora. Você exterioriza o que está no seu coração, no seu interior. Então Paulo diz assim: embora o homem exterior se corrompa, todavia o interior se renova dia a dia. O homem interior ele se renova. E eu falei para vocês algo poderoso. Eu falei para vocês, aqui servindo a Deus, nesse corpo, Deus está tratando o nosso caráter. Por quê? Porque quando houver a redenção do corpo, quando houver a nossa transformação do mortal para o imortal, o seu caráter, ou seja, o caráter de Cristo, ele tem que estar bem absorvido pelo seu coração, porque você vai herdar agora um corpo
que é imortal. Você vai habitar a eternidade com o Pai. E só vai habitar a eternidade com o Pai quem tiver um caráter igual ao dele, DNA igual ao dele. É por isso que Deus nos permite passar por provações. E a Bíblia diz no livro de Tiago assim: bem-aventurado o varão quando for provado, porque quando aprovado receberá a coroa da vida. Então, saiba de uma coisa: toda provação, toda situação adversa que você passa na sua vida, ela tem um propósito: forjar o seu caráter. Porque, meu irmão, durante o milênio, a igreja, ela que vai reinar nessa terra. E você não vai estar nessa terra de roupa branca, comprida, com asinha nas costas, voando para lá e para cá. Não. A Bíblia diz que nós seremos reino e sacerdote nessa terra. Reinaremos com Cristo por 1000 anos. E já pensou se você é o governador de uma cidade? Mas chega alguém e fala assim: moça, governador, eu estou aí, estão querendo me prender, eu dei uma volta no cara, querendo me prender, mas olha, eu trouxe aqui um presente para o senhor, trouxe aqui uma joia, e você, poxa, que joia bonita, que a comunidade aqui, ó, você está livre da culpa. Então, irmãos, nós vamos reinar com Cristo de uma forma como Cristo é, íntegro, reto e justo. Amém? Tá bom, que pena, eu estava aquecendo a turma. Amém? Deus é bom? Amém. Você foi abençoado? Amém. Eu fui mais ainda nessas aulas que nós passamos aqui.